Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber para uma entrevista o executivo Júlio César Lourenço. O Júlio César é formado em engenharia agronômica, ele tem especialização em proteção de plantas e também tem feito uma quantidade enorme de cursos para o desenvolvimento e o seu aprimoramento gerencial, além de cursos para atualização em seu segmento mercadológico, que, como você sabe, é um daqueles que mais cresce no país e também aquele que salva o nosso país da desgraça. Soja, algodão, açúcar, entre tantos outros produtos. O Júlio César é um indivíduo que já viajou e já residiu em diferentes partes do país, como, por exemplo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Na verdade, ele viajou o país inteiro em sua atividade de vendas e mercadológicas. Ele empreendeu a sua carreira na base, onde ele foi gerente sênior de vendas, onde também ocupou a posição de gerência regional de vendas de Goiânia, Distrito Federal, Tocantins, gerente de marketing, tratamento de sementes em nível nacional e também gerente de cultura de algodão em nível nacional também. Ele é um profissional muito preparado, é um elemento que conhece o segmento de agrobusiness com grande profundidade e ele tem uma capacidade de produzir resultados para as empresas. Daí porque ele permaneceu durante alguns bons anos na BASF. Portanto, eu quero recepcioná-lo com grande satisfação e eu espero que você tenha muito sucesso aqui com a Gutenberg Consultores. Obrigado, Gutenberg, obrigado pela recepção, pelas palavras aí. Essa aí é a minha vida, né? Parte da minha vida profissional, uma grande parte dela, que está relatada, e da minha experiência que eu vivi nesses anos todos aí como profissional. Então agora, o Júlio César, você tem a oportunidade de se mostrar para todas aquelas pessoas que visitam o site da Gutenberg Consultores. Júlio, eu agora quero fazer algumas perguntas para você, aproveitando-me dessa sua longa experiência na área comercial, vendas e também área de marketing. Eu gostaria que você descrevesse de maneira rápida ou fizesse um breve histórico de sua carreira profissional. Tá bom, muito bem. Bom, eu comecei como, acho que a maioria daqui entra no segmento de defensivos, né? Comecei como representante técnico de vendas, contratado no Mato Grosso. Depois assumi uma outra região com a mesma função. Depois fui convidado para assumir uma área na área técnica, desenvolvimento de mercado. Então passei 6 anos fazendo a parte de desenvolvimento de mercado de produtos a campo, nessa parte de experimentação. Depois disso eu fui assumir uma gerência de marketing, voltada muito para o cerrado, das principais culturas como soja, arroz, milho, feijão. Tive a oportunidade de ficar uns 4 anos aí trabalhando com isso aí, especificamente para o cerrado. Depois disso eu tive um outro desafio, que foi uma gerência para o Brasil inteiro, que foi de algodão. Na época o algodão estava bastante em franco crescimento, a empresa também investindo bastante nisso, e eu passei ali uns 2 anos. Minha última função em marketing foi um projeto que, quando a empresa adquiriu uma linha de um outro concorrente, nós tínhamos que estabelecer a cultura do tratamento de sementes como uma coisa nova. Aí eu passei aí 2 anos formatando a proposta, trabalhando com a equipe, com toda a distribuição, fazendo a BASF entender, né, e botar dentro do dia a dia dela o tratamento de sementes. Depois disso era um anseio, eu fui assumir uma gerência comercial, queria ter uma gestão mais perto de pessoas. Foi aí que eu me mudei para Goiânia, eu toquei a regional Goiânia ali durante 3, 4 anos como gerente regional, depois ela até foi dividida em 2, por um crescimento de vendas que houve em relação a isso. E a última etapa na questão de gerência comercial, eu fui assumir a gerência sênior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eu tinha lá 3 regionais que... Então a minha carreira, eu posso dizer assim que eu vivi,
tive a oportunidade de vivenciar onde a agricultura aconteceu nesse país aí, nesse longo da minha carreira profissional. Muito bom. Você que viajou o Brasil inteiro, já trabalhou em diferentes cidades do país, e como você sabe, o Brasil é um continente, cada região tem as suas peculiaridades. Falamos o mesmo idioma, é verdade, mas os costumes são diferentes, as culturas variam muito. Então eu gostaria de saber de você o seguinte: quais foram os maiores desafios que você encontrou nessas diferentes regiões? A gente tem que ter essa capacidade de ter essa leitura, também você falou muito certo. A agricultura, a soja se planta do Rio Grande do Sul até o norte do país, as outras culturas sim, mas tem suas pertinências locais, do que fazer, de como é que se feito, de você poder estar contribuindo em relação a isso. Além do que também tem com o público que você vai lidar, né? Desde a sua própria equipe, até o sistema de distribuição, os canais, as cooperativas, quem são os técnicos. Você tem que fazer um ajuste de linguagem e saber que nessa trajetória de vida você vai conversar em profundos níveis técnicos com um certo público, mas também trazer uma linguagem para aquele produtor que vai ser o usuário final do seu produto. O nosso desafio, e acho que quando eu como engenheiro agrônomo que trabalhei, tive essa grande possibilidade aí, foi isso, conseguir transmitir a mensagem de uma maneira mais clara e principalmente o envolvimento junto ao resultado final, que o nosso cliente é o produtor, né? A hora que ele tem sucesso na atividade dele, que você leva uma proposta, leva uma tecnologia, ele consegue ter êxito, a cadeia toda que está junto também é reconhecida. Então esse aí foi um dos grandes desafios. Especificamente no Rio Grande do Sul, quando eu assumi a BU agora, eu tive um trabalho muito forte e uma necessidade muito grande de fazer uma reestruturação de todo o sistema de distribuição. Houveram algumas mudanças, alguns canais ficaram inviáveis, que eram grandes distribuidores, e de uma hora para outra a gente perdeu ali um acesso, pontos de vendas muito importantes. Então foi uma energia bem estruturada, bem desenhada, colocada junto à equipe ao desafio de que eles buscassem novos distribuidores para a gente sustentar. E uma outra mudança lá também, que junto a esse perfil, foi que houve um cenário das doenças no Rio Grande do Sul, no Brasil de uma maneira geral, ela mudou um pouco o comportamento. A empresa tinha um produto que tinha uma liderança de 10 anos no mercado, que de uma hora para outra passou a não ser mais o líder. E aí eu fiz, junto com o meu time gerencial e junto principalmente com a equipe, nós fizemos um plano muito bem estruturado para resgatar essa confiança da equipe, reposicionar o produto de uma maneira forte, levar aquele distribuidor a confiar naquela tecnologia, envolver todos os segmentos, os influenciadores, quem vende, quem usa. E aí tenho certeza que essa safra, que é a última que eu fiz lá, a gente voltou até a retomada daquela posição que a empresa. Então foi um trabalho muito bem estruturado, de passo a passo, que a coisa não acontece por acaso, e uma disciplina de implementação. E convencer as pessoas que estavam lá que elas estavam com os desafios que elas iam ter, mas no lugar certo para conhecer profissionalmente. Agora é interessante, Júlio, que você já morou, já trabalhou nessas diferentes cidades do país. É interessante que a percepção que muitos de nós temos é que toda a riqueza está aqui no sul do país. E não é verdade. Você vai para o interior da Bahia, nós estávamos conversando sobre isso durante o almoço, você vai para a Imperatriz, no Maranhão, esses agricultores chegaram nessas regiões que à época eram consideradas inóspitas, pessoas simples, pessoas que trabalhavam com os músculos apenas, mas que construíram grandes fortunas e que mantêm a simplicidade do homem do campo. Qual é a sua percepção sobre isso? Eu estou te fazendo essa pergunta porque na última semana eu visitei a cidade de Imperatriz do Maranhão e eu fiquei impressionado com a riqueza. E quando voltei para São Paulo, a vontade que eu tenho é de dizer para os jovens brasileiros ou para aqueles executivos que estão procurando emprego, vendam tudo em São Paulo e se embrenhem pelo interior do país se vocês quiserem fazer fortuna. Eu acho que isso aí é um grande desafio. Eu nasci aqui em São Paulo, apesar de ter toda uma origem, meus avós eram produtores rurais, meu avô paterno plantava café, meu avô materno plantava cereais em Goiás. Eu vivi muito essa lavoura, eu vivi muitos desafios que eles tinham. E isso é uma coisa que no nosso dia a dia, no meu dia a dia, no convívio com amigos de infância aqui, quando trazer para essa população urbana o quanto é o desafio do homem lá, do produtor. Eu sinto orgulho de ser agrônomo e poder ter acompanhado essa trajetória, afinal eu tive lá
vivendo nessas épocas, ver o que aconteceu e a gente tem uma certeza, nada foi por acaso. Há muita persistência, há muita coragem, há muito empreendedorismo, há muita vontade. Isso aí é uma garra que o produtor rural tem de uma maneira muito forte e única, né? Outros segmentos também têm essa determinação. E eles, como a gente fala, né? Eles têm uma fábrica a céu aberto. É isso mesmo. Eles têm uma parte do negócio deles que é incontrolável. Mas essa tecnologia colocada e que eles têm implementado, a velocidade como tem, o Brasil mudou muito. E esse homem mudou muito. E nós que fazemos a parte técnica, a parte de fornecimento defensivo, se sente orgulhoso na hora que vê a evolução que a agricultura brasileira tem. Então lá está a sustentação do negócio, é um equilíbrio. Os países entram em guerra por muitas coisas, mas acho que tiraria todo mundo da zona de conforto é a fome, né? É isso mesmo. E esse pessoal está aí ajudando a alimentar. E já é um pouco mais reconhecido. Eu hoje acho que a cidade, ela reconhece o trabalho do homem do campo lá. Não é fácil não. Tem riqueza? Sim, mas ela é muito suor e muito sol que o pessoal... Muito trabalho duro. Muita dedicação. Muito trabalho, muita dedicação. Muito bom. Ao longo de sua carreira, uma trajetória bem sucedida, eu quero saber de você o seguinte: quais foram ou qual foi o erro ou erros que você cometeu ao longo de sua carreira e com o qual você aprendeu muito e contribuiu até para você acelerar o desenvolvimento de sua carreira? Nas partes assim de propostas novas, mudar o jeito que estava se fazendo, na gestão, eu não vejo nada. Eu acho que eu sempre tive que me indaguei, mexi comigo mesmo de fazer algo novo, de tentar algo novo e mudar nessa parte do jeito de fazer negócio, do jeito de levar tecnologia, as propostas, isso aí eu acho que todos... Se a gente não arriscar, a gente não está buscando desafios novos. Nessa parte aí eu acho que eu estou muito tranquilo disso aí, né? As coisas que não deram tão certo, elas serviram de experimentação para o resto. Mas uma coisa que nesses últimos 4 anos eu me dediquei muito, e se eu pudesse voltar um pouquinho mais atrás, é na questão da gestão de pessoas. Eu acho que nada se acontece por si só, por mais automatizado, por mais divulgado, por mais fácil que seja, existem pessoas que têm ali. Essa estrutura que as empresas têm de profissionais, e a gente lida com gente, com profissionais que estão recém saindo da faculdade, jovens, com uma vontade enorme, uma falta de experiência, como eu saí no meu tempo lá atrás. E esse é um material humano muito forte. A gente não pode deixar de ouvir a contribuição que ele tem. Eu como líder tinha a responsabilidade de dar o direcionador do que era necessário fazer, mas o como tem que vir dessa força de venda. Nós temos ali, eu cheguei a ter um time de 30 profissionais, são 30 cabeças que podem sugerir da gente fazer, como a gente fazer para atingir aqueles objetivos. Então eu acho que isso aí é mais um. E essa aí, muitas vezes, a correria do dia a dia, ela nos atropela e a gente posterga alguma coisa em relação a pessoas. E ela é fundamental. E a hora que você começa a dar um pouquinho mais de atenção, dedicar um pouquinho mais, entender mais, você tem um resultado muito maior. E eu, talvez, deixei de fazer isso mais intensamente antes, mas voltei o meu foco para essa questão. Agora, o que eu consigo fazer é limitado e eu preciso dos outros estarem propostos a fazer junto comigo. Eu fico muito grato com essa sua resposta, até porque eu também, como você, aprendi que o ser humano é a peça mais importante dentro da organização. A empresa pode ser rica, ela pode ter fábricas ou escritórios luxuosos, mas se ela não tiver pessoas comprometidas com o desenvolvimento dela, ela desaba muito rapidamente. Muito bem. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta e gostaria muito que você, olhando para a câmera, dissesse para os nossos telespectadores quais são as virtudes mais importantes que você tem como um profissional da área de marketing e vendas. Bom, eu tive a possibilidade, e eu sempre trabalhei muito nessa questão de trabalhar em diversas áreas, né? Desde a área comercial, da área técnica e a área de marketing. E o tempo me fez ter uma visão um tanto quanto ampla do negócio. Eu sou um profissional que eu procuro, antes de tomar qualquer decisão, ter uma visão bastante ampla de impacto, de influência, conhecer como a gente pode capturar melhor resultados, levar mais tecnologia, criar relações mais longínquas, relações que são mais perenes com os nossos clientes.
Eu tenho essa capacidade e eu exercito muito de enxergar o todo e não só ficar focado numa coisa. Mas também sem perder o objetivo do que eu tenho que fazer. Persistência, ir atrás do objetivo, capacidade de influenciar pessoas, lidar com pessoas para que trazê-las para que a gente vá num objetivo comum. Isso é uma coisa que eu tenho muito forte em relação a isso. Sou uma pessoa que desafio, né? Isso é um ponto de equilíbrio, eu desafio quem está junto comigo de um bom sentido, para a gente pensar diferente, para a gente refletir sobre aquelas possibilidades. Então, a minha vivência, o que eu vivi, onde eu já trabalhei, tanto geograficamente como funções, hoje eu me considero um profissional que tem uma visão bastante ampla daquilo. E que, outro fator que aí é o que eu acordo todo dia pensando, tudo que eu fiz ou deixei de fazer ontem, pode ser o que eu preciso fazer amanhã. Então eu não tenho preconceitos, nem trago nada. Eu trago experiência e desafiado toda essa mudança que está acontecendo na agricultura. E existem duas coisas na sua experiência que eu acho que são relevantes. De certa forma, nós falamos sobre elas, que é essa sua mobilidade. Você já morou basicamente no país inteiro. Eu até de forma jocosa disse para você, não sei como você não arrebentou no seu casamento, porque é muito difícil uma mulher que tem uma carreira como você acompanhar por tantas mudanças que você fez ao longo da vida. E a segunda coisa que eu acho que é importante na tua carreira é a sua tolerância à ambiguidade, porque cada cidade dessa é uma cidade diferente. Cada uma delas, como eu disse, a cultura é diferente, os costumes são diferentes, a comida é diferente, o cântico é diferente, mas mesmo assim você sobreviveu a todas essas cidades, a todas essas suas mudanças. E a última pergunta, Júlio, eu quero que você diga para aqueles que nos veem e nos escutam, por que uma empresa do segmento mercadológico, do agrobusiness ou de um outro qualquer, deveria lhe contratar? Eu quero que você venda você mesmo para os nossos telespectadores. Eu trago aquela parte na fase do profissional em que o investimento, seja feito por mim ou feito pelas estruturas que eu estava, ele já foi intensamente, né? Seja na formação, eu fiz diversos cursos de gestão, fiz especializações em área técnica, especialização em gestão, em marketing, então esse investimento feito na minha capacitação, e eu digo que eu fiz um MBA, né? Que é esse MBA que você relatou aí, o que é o agrobusiness do Mato Grosso até o Rio Grande do Sul, vivendo, né? Vivendo, eu acho que essa parte aí... Pé na lama. Eu fui buscar informação, fui buscar capacitação técnica para me inovar, mas eu também fui lá testar na prática. Então hoje eu tenho uma visão, eu tenho uma estrada e um conhecimento para contribuir em relação às organizações. Seja especificamente, seja ajudar a formar pessoas e saber que dentro de uma instituição eu sou uma pessoa que, se for em qualquer uma das áreas que eu for atuar, eu tenho vivência e um pouquinho também de contribuir com um todo da empresa. Busca de resultados, comprometimento e dedicação, e principalmente nesses últimos tempos, resiliência, né? A capacidade de se reinventar. São algumas coisas que eu tenho com muita característica. Então, acho que eu desejo, eu estou aqui, né, em busca de aspirações, continuar contribuindo para o sucesso, né? Contribuir numa história, né, muito, muito bonita de uma empresa durante esse tempo inteiro, e quero aí continuar. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para você que nos vê e nos escuta, eu quero reforçar essas palavras do Júlio César, dizendo que se a sua organização tiver interesse em contratar um executivo da área de vendas e marketing, eu sugiro que você me procure. Você pode me mandar um e-mail para macedo@gutenberg.com.br ou você pode me ligar diretamente. Só é você visitar o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, e você vai encontrar todas as indicações de como você deve nos achar. Por outro lado também, eu quero dizer para você que se você entrevistá-lo, se você gostar da sua experiência
E se ele atender às expectativas da sua organização, não há nenhum custo para a sua organização. Na verdade, esta é uma contribuição até que nós estamos dando para você e para a sua organização, principalmente quando você tem um elemento humano de primeira classe, como é o caso do Júlio César. Daí porque, com grande tranquilidade, eu apresento à sua organização este executivo, porque tenho certeza que ele dará uma grande contribuição à sua organização. Júlio, foi um prazer tê-lo no Clipe do Gutenberg e eu espero que você tenha muito sucesso na sua transição de carreira e que fique aqui comigo pouco tempo, como todos os seus colegas. Obrigado, Gutenberg. Obrigado pelas palavras. E, mais uma vez, eu quero agradecer a você pelo seu tempo, pela sua renovada paciência e quero desejar a você uma grande semana. E eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!